ouvir a palavra de Deus. Amém. Amém. Se é para Jesus, pode melhorar. Aplauda aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. O Deus majestoso, o Deus poderoso, o Deus santo, o Deus glorificado, o Deus que ressuscitou ao terceiro dia, o Deus que não nos deixou órfãos, mas nos deixou o Espírito Santo para morar e habitar dentro de mim e de você. E é o Deus que está aqui, e nós podemos sentir a presença dele desde lá da rua, desde ali da V8, já estava pegando a gente de unção, de poder e glória. Se falasse assim, por hoje é só, vamos embora, nós já estaríamos mais do que abastecidos. Porque como o pastor falou, Deus habita no meio dos louvores e a presença dele está palpável aqui. Você já parou para pensar, já parou para perceber hoje? Hoje é que dia 28 de setembro de 2025. O seu domingo foi corrido demais para você não perceber ele em algum detalhe? Ou você está sensível a tal ponto de perceber ele em alguma coisa que não seja tão espiritual assim? Sabe aquele louvor que fala, eu te vejo em tudo? Nas nuvens, nas ondas, eu te vejo em tudo. Você conseguiu ver ele em alguma outra coisa natural, no ordinário hoje? Ele me pegou ali, eu estava ali na cadeira. E a Heleninha, linda, Deus fala com a gente através das crianças, Ele fala através de qualquer coisa, de qualquer pessoa. E aí, ela pegou na minha mão e ela ficou comigo de mãos dadas. Ela não precisaria, eu não sou a mãe dela para ela me dar a mão, obrigatoriamente. Mas quando ela estava ali, de mãos dadas comigo, eu senti o Espírito Santo falar, eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou de mãos dadas com você. O Deus Emanuel, o Deus conosco, está com você. E se você for sensível, você vai enxergar Ele em todo lado, em todo canto. Você vai perceber Deus com você. Você vai perceber a mão dele te sustentando. Você vai perceber o abraço dele, o toque dele, a voz dele te dizendo alguma coisa. Porque ele é um Deus de relacionamento. Amém por isso. E nós podemos ver ele em tudo. Se eu for te dizer, você tem algum motivo para se queixar? Talvez você tenha algum. Mas se eu for te dizer, você tem motivo para adorar a Deus, para glorificar a Ele, para agradecer a Ele, eu tenho certeza que você tem uma lista bem maior, infinitamente, incontavelmente maior. Então eu quero te convidar agora a você dar a maior salva de palmas ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que se entregou no nosso lugar, ao Deus que foi para aquela cruz, no meu e no seu lugar, e Ele falou assim, eu vou por você, eu me
Pode melhorar suas palmas. Pode melhorar. É para Ele, não é para homem nenhum. É para Ele que te trouxe até aqui e te sustentou e te deu saúde. E te deu essas mãos aí para você glorificar Ele agora. E te deu esses lábios aí para você abrir e dizer: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós somos a Tua noiva e te aguardamos ansiosamente. E enquanto o Senhor não vier nos buscar, nós decidimos nos entregar a Ti. Enquanto o Senhor não vier buscar a Tua igreja, eu serei um discípulo verdadeiramente apaixonado. Quantos discípulos de Jesus apaixonados nós temos aqui? Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. É sempre uma alegria falar quem Ele é e o que Ele faz nas nossas vidas. Mesmo nós sendo as pessoas mais improváveis para falar alguma coisa, mas o que eu posso dizer é que Ele é bom em todo tempo, fiel em todo tempo, e nada aqui é sobre nós, é tudo sobre Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Feche os seus olhos agora. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para ser alimentados por uma palavra do céu, para ser alimentado pelo pão da vida. Os seus filhos vieram aqui não para ouvir a Ana, não para ouvir, Senhor, o que eu tenho a dizer, porque eu não tenho nada para oferecer. Mas as nossas expectativas estão em Ti, estão para ouvir a Tua voz. Fala conosco. Eu falei, fala conosco e não fala com eles, porque o Senhor fala primeiro comigo, a palavra vem primeiro para mim. Espírito Santo de Deus, não permita que eu venha atrapalhar o Teu Espírito de agir. Toma os meus lábios, as minhas mãos, os meus olhos, que nada disso é meu, na verdade é tudo Seu. Toma tudo, toma o Teu lugar, faça o que o Senhor bem quiser, da forma como o Senhor quiser, da maneira como o Senhor quiser. O Senhor é o dono de tudo e nós nos rendemos a Ti. Senhor, abastece a Tua igreja. Senhor, fala no íntimo, no profundo, na alma de cada um dos Seus filhos, de acordo com as necessidades deles. E nós tributamos toda a honra e toda a glória a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. O pessoal das boas-vindas veio aqui me cobrar para eu falar. Quem está aqui pela primeira ou segunda vez? Levanta as mãos assim para a gente te conhecer, por favor. Uau, você pode se colocar de pé, por favor? Glória a Deus, aleluia. Seja muito bem-vindo, o nosso coração está alegre por você estar aqui. Cadê o pessoal da casa que pode dar um abraço no lugar de Jesus aí, dizer o quanto vocês são importantes? Pessoal das boas-vindas vai te dar aí um vale presente agora, e no final do culto você vai lá atrás e você troca por um presente. Amém? Que você seja muito bem-vindo. Nós iniciamos uma série hoje. Hoje pela manhã tivemos um culto poderoso. A pastora Amanda ministrou uma palavra poderosa. E nós iniciamos uma série
que nós vamos dar continuidade aos domingos. A série é O Discípulo de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características de um discípulo de Jesus. Se nós tivéssemos que definir, gostaria que agora todo mundo prestasse atenção, não andasse mais. Se nós tivéssemos que definir em uma frase qual o propósito da igreja aqui na terra, qual o propósito da igreja aqui na terra? Certamente nós deveríamos fazer menção do que diz lá em Mateus 28:19, fazer discípulos. Fazer discípulos. Durante o seu tempo aqui na terra, durante o período de Jesus aqui na terra, ele ensinou o povo, ele curou os doentes, ele falou por meio de parábolas, ele deu de comer aos famintos, mas o seu principal foco foi formar discípulos, para que desse continuidade ao que ele iniciou. Fazer discípulos, transformar pessoas comuns, como eu e você, em extraordinários discípulos de Jesus. Porque vamos combinar, os 12, não era brincadeira não, gente. Era tudo problemático. Tinha várias coisas para consertar, assim como eu e você. Fala sério. E ele escolheu pessoas comuns para transformar em extraordinários discípulos. Muitas pessoas dizem que seguem a Jesus. Coloca lá na bio do Instagram. Eita. E fala que segue Jesus. Mas as suas escolhas, os seus comportamentos não vão refletir quem Cristo de fato é. E nós não podemos seguir, nós não podemos nos contentar em um cristianismo meramente cultural, superficial. Porque a vida com Jesus é extraordinária. E os nossos comportamentos, as nossas escolhas precisam estar compatíveis. Amém? Em um tempo de aparências, como que nós vamos de fato conseguir identificar quem é o verdadeiro discípulo de Jesus? Quando nós observamos os relacionamentos. Ninguém, a não ser o Espírito Santo, consegue sondar a pessoa no íntimo, no profundo, no interior de alguém. Mas os frutos, eles aparecem. Você pode fingir por um tempo, mas hora ou outra vai mostrar quem de fato você é. Os frutos vão vir. E os frutos vão revelar, vão refletir certamente a forma como nós lidamos com os nossos relacionamentos. Porque a fé cristã é uma fé relacional, de relacionamentos. Ser um discípulo de Cristo é muito mais do que frequentar uma igreja. Ser discípulo de Cristo é viver da forma como Ele ensina na palavra, na prática. Ser discípulo de Cristo é viver algo que eu vivo dentro da minha casa e fora da minha casa, dentro da igreja e fora da igreja. Por que às vezes é fácil testemunhar com os de fora de casa e os de dentro de casa é difícil? O verdadeiro campo missionário de um discípulo é dentro da nossa casa. O verdadeiro campo missionário é dentro da nossa casa.
Todos nós somos missionários. Nós estamos para dar continuidade ao que Cristo iniciou. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Fazer discípulos. E nós precisamos ser essa pessoa que faz a diferença. Não adianta você pegar e falar assim: ai, mas o fulano lá da minha casa não colabora. O fulano da sua casa, ele está aqui? Se ele não está aqui, então vamos começar por aí. Você está, então quem tem que refletir a diferença é você. Se ele está e ele ainda não entendeu, continua, porque você entendeu. Então começa por você. Hora ou outra vai acontecer. Um lar abençoado, uma casa abençoada não é formada por pessoas perfeitas, mas por pessoas que decidiram se tornar discípulos de Cristo, deixando o caráter de Jesus moldar as suas palavras, moldar as suas atitudes, moldar as suas escolhas diariamente. Porque se cada membro da nossa família se tornar esse discípulo, gente, os lares serão um reflexo do reino de Cristo aqui na terra. Não há outra forma de nós vivermos a plenitude da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se não for através da rendição total, se não for através da decisão de viver e ser um discípulo de Cristo. E ser um discípulo de Cristo não precisa falar assim: eu sou um discípulo de Cristo. O falar é uma consequência, às vezes nem precisa. Quando chegaram em Pedro e falaram assim: eu vejo que tu és um deles. Não, eu não sou. Você fala como ele, você se porta como ele, você se veste como ele, você é assim. Não precisa nem falar. Talvez você possa estar dizendo assim: mas eu já me rendi a Deus. Eu já levantei as minhas mãos, eu já aceitei a Cristo, eu já me batizei e eu até estou numa célula toda semana. Ser discípulo de Cristo vai muito além disso. Quando nós decidimos nos entregar de fato para Cristo, quando nós decidimos nos tornar um dele, quando nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus, nós entramos em uma corrida. E a decisão de Cristo não é a linha de chegada, na verdade é o ponto de partida. Agora é que começa. A palavra de Deus nos mostra que nós nascemos de novo. E nós então começamos uma nova vida. Lá em Efésios 2, do 1 ao 5. Acompanha aí comigo. Acho que está pequeno, né? Efésios 2, do 1 ao 5. Diz assim, presta atenção. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. O que está dizendo aqui é: vocês estavam mortos por conta das suas transgressões, os seus pecados, da forma como você decidiu viver. Mas todavia, Deus, que é infinito em misericórdia, Ele te deu uma nova vida. Eu morri para o mundo e agora eu nasci para Deus. Uma nova vida, uma nova história, eu nasci de novo. E agora é que começa, agora é o ponto de partida.
Só que nessa nova vida nós precisamos ter novos comportamentos, uma nova mentalidade, uma nova forma de ver a minha vida. Não dá para ter as mesmas atitudes, a mesma roupagem, é tudo novo, precisa ser tudo novo. Porque se não há diferença, uma diferença perceptível de quem você era para agora, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Se você continua falando as mesmas coisas, se você continua com as mesmas práticas, se você é um crente 007, tem alguma coisa de errado. E a verdade é que muitos de nós não nos rendemos verdadeiramente a Jesus ainda. Sabe por quê? Porque nós não entendemos que Deus é bom. Muitas pessoas ainda não se renderam, de fato, verdadeiramente não se tornaram discípulos. Não saíram do nível de multidão e se tornaram discípulos porque tem medo de se render a Deus. Porque tem medo de largar as velhas coisas. E sabe por quê? Porque duvida da intenção de Deus. No fundo é isso. E aí deixa de viver a plenitude da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos em nos render de fato a esse Jesus é não entender o sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário. Nós não entendemos essa entrega genuína que Ele fez por nós. E aí então, presta atenção nisso, o mundo começa a trazer uma nova visão totalmente distorcida de quem de fato Deus é. E aí o mundo começa a retratar um Deus que é como um tirano, que exige submissão. Começa a retratar Deus como uma criança ciumenta que faz birra quando não dá atenção. Começa a retratar um Deus político que recebe ofertas em troca de bênçãos, ou de um velhinho distante que não liga para a sua criação. Mas na verdade, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que nos amou primeiro e continua ainda insistindo em nós, que se humilhou para nos dar salvação. Tem um trecho de um livro que eu trouxe aqui, é muito forte, muito lindo, eu quero que você preste atenção nisso. O livro é A Espiritualidade que Transforma, diz assim: e se você, é uma pergunta, e se você visse Deus como um amigo generoso e gentil, que quer ter a certeza de que você receberá o melhor da vida? E se você enxergasse Deus desse jeito, quão difícil seria oferecer tudo o que você é e tudo o que você tem para aquele que diz: eu te amei com amor eterno? Como seria assumir um compromisso total com esse Deus? Se você enxergasse Deus como um amigo generoso e fiel, que na verdade Ele quer só ter certeza de que você vai viver o melhor da sua vida, é difícil entregar tudo para Ele? Servir a Jesus não é um fardo. Servir a Jesus é um privilégio. Você pode bater assim no seu peito e dizer: servir a Jesus não é um fardo.
Servir a Jesus é um privilégio. Ter alguém que te diz não, não é limitação, mas é proteção. Porque o não de Deus é livramento. Quando Ele fala não para nós, não é porque Ele é carrasco e Ele não quer nos ver conquistar. Na verdade, Ele não quer nos ver quebrar a cara, então Ele está nos protegendo. Servir a Jesus não é um fardo, servir a Jesus é um privilégio. E quando de fato nós entendemos que Deus é bom, tudo muda. Tudo muda. Porque na imaturidade nós vemos o cuidado como um castigo. Porque o bebê não entende por que ele não pode pôr o dedo na tomada. A criança não entende por que ela não pode comer chocolate ao invés do almoço. O adolescente não entende por que ele não pode abandonar os estudos para fazer o que ele quiser. E nós precisamos entender que quando Deus diz não, é porque é o melhor para nós, ainda que nós não venhamos compreender, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Ele te ama, então confia nele. Confia nele. E eu trouxe aqui algumas características de um verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus ama a Cristo acima de tudo. Ama a Cristo acima de tudo. Lucas 14, 26 diz assim. Lucas 14, 26. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Eu vou repetir. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Quando Jesus está falando essa linguagem forte, Ele está nos chamando para centralizar Ele. Para centralizar Ele na nossa vida. Ele não está dizendo para excluir o amor da família. Ele não está falando para a gente odiar geral. Não. Mas Ele está falando que é sobre a ordem do amor. Ele precisa ser o primeiro. Porque quando Cristo é colocado em primeiro lugar, os demais relacionamentos são transformados. O lugar de prioridade é transformado. O casamento, os filhos, os pais não competem com ele. Não tem como competir. E ele não aceita o segundo, piorar os demais lugares. Tem que ser o primeiro. Um verdadeiro discípulo de Jesus ama a Cristo acima de todas as coisas. O que Jesus está falando aqui em Lucas 14 é que um discípulo verdadeiramente de Jesus tem um posicionamento no coração que diz: Senhor, Tu és a minha referência. Tu és a minha referência. O discípulo de Jesus coloca Jesus em primeiro lugar, acima de interesses, acima de bens, acima de coisas, acima da própria vida.
E na família isso gera um equilíbrio, porque Cristo se torna então a prioridade daquele lar, se torna a prioridade daquela casa, então tudo entra em equilíbrio. Cristo é a nossa base segura. Quando Cristo é a nossa base, quando Cristo é a nossa referência, quando Ele é o primeiro lugar, isso vai reduzindo a projeção que nós colocamos em cima do cônjuge, em cima dos filhos, em cima das pessoas, projeções impossíveis de ser cumprida. Cristo tem que ser o primeiro lugar na sua vida, porque um verdadeiro discípulo de Jesus ama Jesus acima de todas as coisas. Começa a estabelecer algo dentro da tua casa. Começa a comunicar algo com prioridade. Começa a fazer uma oração pela manhã antes de pegar no celular. Começa a fazer uma leitura devocional por 10 minutos depois do jantar. Começa a perceber o que no seu dia ocupa o lugar de Cristo. O que no seu dia está ocupando o lugar de Jesus. Porque eu já vi famílias que fizeram o celular como o Deus da mesa. Famílias que fizeram o celular como o Deus da mesa. Mas quando Jesus voltou a ser o centro, o celular ficou no bolso. E os rostos começaram a sorrir. Porque quando Jesus é o centro, quando Jesus é o primeiro, as demais coisas entram em equilíbrio. Tudo que está desequilibrado, tudo que está disfuncional começa a funcionar bem. Porque é impossível. Quando Ele é o primeiro, quando Ele de fato é o centro, as coisas continuam da mesma forma. Quando Jesus é o centro, quando Jesus é o primeiro, o segundo fruto se torna visível, que é a renúncia, que é negar-se a si mesmo. Um verdadeiro discípulo de Jesus nega a si mesmo e toma a sua cruz. Lucas 9:23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz é a escola do discipulado. Negar-se a si mesmo é não ser governado pelo próprio ego. Negar-se a si mesmo é não se submeter aos desejos, às vaidades da carne. Não é anular a pessoa em si, mas é a transformação do eu, para que o amor se expresse de uma maneira sacrificial. Muitos conflitos familiares nascem quando começa a querer defender o eu. Eu quero razão, eu quero impor a rotina, eu quero buscar a validação. Mas quando um verdadeiro discípulo pratica o negar-se a si mesmo, começa a desenvolver empatia, começa a ter regulação daquele impulso. Negar-se a si mesmo traz com que a palavra seja a nossa âncora. Um verdadeiro discípulo, ele permanece na palavra. João 8:31 diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Como
Como que vai ser? Se permanecer na palavra. Sou eu que estou falando isso? São os apóstolos que inventaram essa tese? Não. Jesus está falando: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer na palavra de Deus é permitir que o texto bíblico comece a tomar forma na sua vida. Não como uma filosofia, não como uma teoria, mas na prática. Uma prática de vida. Um verdadeiramente discípulo de Jesus, ele não apenas ouve a palavra, mas ele pratica a palavra. Quantos já ouviram falar do evangélico não praticante? Levanta as mãos. Dá para contar de novo. Fazia um curso, que aí era o primeiro dia, e a professora pediu para se apresentar. Eu estava, acho que no segundo ou terceiro ensino médio. E aí, começou a se apresentar, a sala lotada. E aí a professora pedia para falar o nome, qual que era o seu hobby e a sua religião. Não sei porque ela perguntou, naquela época podia, né? Hoje em dia não pode mais nada. Podia perguntar, ela perguntou. E aí, todo mundo falando: ai, meu nome é fulano e tenho tantos anos e eu gosto de fazer isso. Tinha vários católicos não praticantes, né? Católicos praticantes, e teve uma corajosa, que ela pegou e falou assim: eu sou a fulana, eu gosto disso, não sei o que lá, e eu sou evangélica não praticante. Gente, a professora achou aquilo um absurdo. Acho que ela estava ouvindo os católicos não praticantes falando, e ela falou assim: quê? Não, peraí, minha filha, você é o quê? Aí ela: eu sou evangélica não praticante. Ela: então você é desviada, é isso que você é. Porque ela era muito assim, como posso dizer? Eu tinha medo daquela professora, ela era brava, né? E aí a menina ficou, não, eu só não estou indo, e eu assim, eu conheço, mas ela tentou ainda argumentar, tentou ainda convencer de que existe isso. Não existe evangélico não praticante, ou você é, ou você não é. Ou você é um discípulo de Jesus verdadeiramente, ou você está na carne. O verdadeiro discípulo de Jesus nega a si mesmo e carrega a sua cruz todos os dias. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não apenas ouve, mas ele pratica a palavra de Deus. E a palavra é semente, é alimento. A palavra é a arma para as nossas lutas, para as nossas batalhas. Famílias que estão firmadas na palavra, elas permanecem de pé mesmo nas tempestades. Famílias que se alimentam a alma juntas, elas têm menos explosões, aqueles picos, e tem mais diálogo seguro, sereno. Da palavra de Deus nasce o amor prático. Da palavra de Deus nasce o amor prático. Não só em palavras, mas na prática. Essa é a verdadeira marca de um discípulo de Jesus. Um verdadeiro discípulo de Jesus ama uns aos outros. João 13:35 diz: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Jesus está falando: se vocês amarem uns aos outros, eles vão saber que vocês são um dos meus. Vocês são meus discípulos. O amor é a marca principal de um discípulo. É a marca distintiva do reino.
O amor, ele se manifesta em ações práticas. Não é em palavras, mas é em atitudes. É em atitudes. Crianças que recebem amor consistentemente têm maior autoestima e menos comportamentos problemáticos. Adultos também ganham coragem na sua vulnerabilidade quando se tem um ambiente de amor. O amor ensina mais do que a crítica. Quando o amor é real, os frutos começam a aparecer naturalmente. Um verdadeiro discípulo de Jesus ama uns aos outros. Um verdadeiro discípulo de Jesus dá frutos que permanecem. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Frutificar é um sinal de intimidade de Cristo. O discípulo gera frutos espirituais e aí então ele alcança vidas, naturalmente, sem forçar, porque faz parte, é consequência. Um discípulo de Jesus, verdadeiramente, ele não está ocupado demais com a sua aparência, mas ele está ocupado em transformar o seu caráter, de permanecer nele, de permanecer na palavra. Famílias que dão frutos influenciam os vizinhos, os amigos, os parentes, as gerações futuras. Frutos aparecem quando vivemos em obediência. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele vive em obediência. Lucas 6:46 diz: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por quê? Miguelzinho foi testemunhar aqui no domingo passado. Ele falou isso, que Deus falou para ele no banheiro. Cadê ele? Ele está aí? Aqui, lindo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu faço, o que eu digo? Não entendo. É isso que ele está falando. Porque a obediência à voz do Senhor é a linguagem da fé verdadeira. Um verdadeiro discípulo de Jesus vive em obediência. A obediência não é opcional, faz parte. Não é legalismo, é confiança. Se confiamos no pastor das nossas almas, nós obedecemos as orientações dele. Mesmo que eu não entenda tudo, eu vou confiar porque ele está falando. E porque eu confio nele, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, eu não vou confiar. A obediência é prática de entrega. Quando uma família vive em obediência, ela experimenta bênçãos. Quando nós aprendemos a obedecer nas pequenas coisas do dia a dia, isso vai trazendo ordem e tranquilidade para dentro da nossa casa. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. A obediência nos leva a viver uma vida de dependência ativa do Senhor, nos leva a viver uma vida de oração. Um verdadeiro discípulo de Jesus tem uma vida de oração e dependência. Marcos 1:35 diz: E levantando-se de manhã muito cedo,
ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus é o nosso modelo. A oração não é opcional. A oração é a fonte da missão que Ele nos deu. Vamos seguir o exemplo de Jesus e orar em todo o tempo. E orar para buscar a face do Pai. A oração conecta a família ao coração do Pai. E abre os caminhos sobrenaturais para a cura, para a sabedoria. Um verdadeiro discípulo, ele vive em oração e dependência. Ele tem uma vida de oração e dependência. Estudos comprovam que as práticas de oração reduz o estresse, aumenta a resiliência emocional e promove regulação emocional. Nós precisamos orar mais. Um verdadeiro discípulo vive uma vida de oração e dependência. Um verdadeiro discípulo vive uma vida de oração e dependência. Eu conheço famílias que começaram a orar juntas. 5, 10 minutos antes da refeição ali, todos juntos. E aí então, sabe o que aconteceu? Os conflitos caíram. O diálogo mudou entre eles. Nós precisamos orar mais. Você pode olhar aí para a pessoa do seu lado, dentro da bolota do olho dela e falar assim: nós precisamos orar mais. Eu não estou falando que você não ora, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós precisamos orar mais. Ainda não está bom. Nós podemos mais. Um verdadeiro discípulo de Jesus testemunha e cumpre a missão. Mateus 28:19 diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O discípulo de Jesus não é só aquele que recebe, mas é aquele que dá, que vai, que transborda, que transfere isso, que transfere vida. O verdadeiro discípulo é aquele que recebe, mas ele transmite. Ele fala: eu não vou para o céu sozinho não. Você vai também. Você vai colar do meu lado, você vai também. Você vai. Você ainda não sabe que você vai, mas você vai. Um verdadeiro discípulo reparte aquilo que recebeu do Senhor. Um verdadeiro discípulo de Jesus compartilha o Evangelho. Porque não tem como eu saber que algo é bom demais e eu esconder e falar assim: não, é só para mim, deixa aqui, ninguém precisa ficar sabendo. Não dá para entender isso. Desculpa, eu vou buscar entender, estudar isso aí, mas não dá para entender. Famílias que testemunham juntas tornam-se luz para a sociedade. Como que nós vamos nos tornar uma Itaquaquecetuba melhor, que não é conhecida pelo rodeio, mas pelo avivamento, sendo um verdadeiro discípulo de Jesus, que transborda, mas não só transborda faça o que eu faço, que eu falo, mas não faça o que eu faço, não é assim, mas que vive de fato a palavra na prática. Começa a contar dentro da sua casa histórias de superação, histórias de transformação espiritual, e você vai começar a gerar isso, uma linguagem missionária para as crianças, para os seus filhos, e falar assim: eu lembro da história que o meu pai contava, que a pessoa era alcoólatra e ele virou um pastor.
gerações e gerações e gerações. Um verdadeiro discípulo de Jesus vive em humildade e serviço. Marcos 9:35 diz: e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro de todos e servo de todos. No reino de Deus, ser grande não é ser importante, mas é aprender com Jesus a se esvaziar de si mesmo e servir. No reino de Deus não é ser grande que importa, que é importante, mas é sentar com Jesus, se esvaziar de si mesmo e servir. Isso é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus nos mostra que servir fala muito mais alto do que qualquer discurso. Servir fala muito mais alto do que qualquer discurso bonito. Em uma casa em que todos decidem ajudar um ao outro, cooperar, usar os seus dons para ajudar um ao outro, essa casa se torna mais leve. Essa casa vai crescer em empatia, ela vai aumentar o amor e todos vão sair ganhando. Como que está dentro da tua casa? A vida cristã, ela não é uma teoria, ela é prática. Ela é prática. Nós não estudamos a Bíblia para nos enchermos de filosofias abstratas, de teorias, não. Nós não frequentamos os cultos por uma convenção social, não. Sem uma rendição total ao Senhor, nós não nos tornamos discípulos verdadeiramente de Jesus. Olha o que diz Mateus 23, 27 ao 28. Presta atenção. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Quantas vezes nós somos como esses servos e mestres da lei? Nós vamos à igreja, nós vamos à célula, nós vamos aos encontros, nós frequentamos todas as semanas, nós até lemos a Bíblia de vez ou outra, nós até fazemos aquela oração breve entre as refeições, mas no dia a dia o fato de existir um Deus soberano no céu, que nos chama de filho, parece que às vezes não tem diferença nenhuma. Porque não gera mudança de comportamento, não gera mudança de mentalidade. E nós vamos mascarando isso, servindo, estando presente nos ambientes cristãos, e acreditando que trabalhar para o Senhor, nós já estamos garantindo a nossa salvação, mas não é assim. Não se engane, não é assim. Servir e trabalhar não é se entregar. Presta atenção nisso, servir e trabalhar não é se entregar. Mateus 7, 21 ao 23 diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. O requisito para entrar no céu não é serviço, não é o trabalho, mas é a identidade de um verdadeiro discípulo de Jesus. Quem entra no céu são os filhos e não os trabalhadores. A verdade é que é muito mais fácil trabalhar para Deus com as nossas mãos do que se render a Ele com o nosso coração e negar a si mesmo e falar: carne, fica calada. Em nome do Senhor Jesus, que você não se prenda ao medo de se render e de se entregar verdadeiramente 100%, sem reservas, a esse Jesus maravilhoso. Que você não se prenda à sua reputação, mas que você se entregue sem reservas e diga: eu me entrego, eu gastarei, me deixarei ser gastado todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos, até que você venha. A minha vida é tua, tu és meu, faça de mim o que o Senhor quiser, e eu vou fazer tudo isso. Eu vou viver uma vida de oração, eu vou negar a si mesmo, eu vou carregar a minha cruz, eu vou amar uns aos outros, eu me tornarei o verdadeiro discípulo de Jesus. Se coloque sobre os seus pés. Se cada membro da nossa família decidir de fato se tornar um discípulo de Jesus, os nossos lares serão transformados, as nossas casas serão uma expansão do reino de Deus aqui na terra. Mas olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala: não é por força, não é por violência. Se você não quiser fazer isso aqui, fala aí, se você não quiser fazer isso aqui, eu sinto muito. Você não vai experimentar a boa, agradável e vontade de Deus que está para mim e para você. Eu não posso te forçar a ser um discípulo de Jesus. A palavra está aqui. Se você não quer, eu sinto muito. Gálatas 2:20 diz: estou crucificado com Cristo, assim eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ser um discípulo de Jesus é custoso, é penoso sim, é inegociável, mas vale a pena. Mais vale um dia em sua casa do que 1000 em outros lugares. Ser um discípulo de Jesus é assumir a sua cruz, que ninguém pode levar para você. É escolher diariamente a obediência, mesmo quando dói, porque eu sei que dói, mas vale a pena. Vale a pena. Sabe por quê? Para nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade do Pai, que está disponível para mim e para você. Discípulo de Jesus é amar a Cristo de tal maneira que nenhuma outra voz, nenhum afeto, nenhuma outra vontade tenha mais peso do que a dele.
você separar do seu dia, custe o que custar, faça chuva, faça sol, um tempo diário, entre parênteses, todos os dias, fecha parênteses, para estar aos pés de Jesus, aconteça o que acontecer. Para você separar um tempo diário, todos os dias, para você se dedicar para a oração e para a palavra. O tempo você determina aí, é você e Deus. Mas independente de qualquer coisa, todos os dias, assuma esse compromisso de separar um tempo para a oração e para a palavra de Deus. Ainda que ninguém na sua casa queira, ainda que ninguém na sua casa abrace esse mesmo propósito, permaneça fiel você, faça você. Experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o outro desafio é identifica na sua semana o que é que está ocupando o lugar de Jesus na sua vida. E renuncia a isso. Verifica aí, identifica aí. Isso está roubando o lugar de Jesus. Eu estou passando horas nisso, eu estou fazendo horas isso aqui. Renuncia a isso. Não estou dizendo para sempre, mas mostra para sua carne quem é que manda. Começa a mostrar para sua carne quem é o primeiro na sua vida. Coloque ele em primeiro lugar, que ele seja o centro, que ele seja tudo. O Senhor está te chamando nessa noite para ser não apenas ouvinte da palavra, mas um praticante da palavra de Deus. A se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão assim no seu peito. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça agora. Eu quero que você repita essa oração comigo em voz de autoridade. Somente aqueles que querem se tornar de fato um discípulo verdadeiro, somente aqueles que já são verdadeiros discípulos. Se você não quer, pode ficar com a sua boca fechada, não tem problema. Somente para discípulos, diga assim: Senhor, meu Deus amado, eu escolho me entregar completamente a Ti. Eu escolho o Teu caminho. Eu quero viver e praticar o Evangelho. Eu quero viver como um discípulo verdadeiramente de Jesus Cristo, que ama Cristo acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas. Eu quero ser um discípulo que ama uns aos outros. Eu quero ser um discípulo firme na Tua palavra, obedecendo não apenas as grandes coisas, mas as pequenas coisas. Diariamente, que cada decisão, cada escolha, cada palavra, cada pensamento venha glorificar o Teu santo nome. Me dê coragem para negar a mim mesmo, para negar
Somente os discípulos. Aplauda a Cristo, o Redentor, que se entregou no nosso lugar. Ao vento de sua misericórdia. Vamos juntos. Quem é discípulo tem que cantar. Vai. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Levanta a mão, vai, vamos crer.